Oi, pessoal. É, então, eu já recebi a nota da maioria de vocês, por isso que a gente atrasou para ter essa nossa aula de hoje. Eu estava esperando o restante do pessoal entregar o simulado, certo? Esse simulado que nós fizemos, ele é o primeiro simulado de tipo Enem, certo? Então, semana que vem vocês vão receber um simulado Enem, 10 questões, tanto de inglês quanto de espanhol. Vocês vão ter esse simulado na folha, para que vocês possam responder. Então, o pessoal que colocou em língua estrangeira, o espanhol ou o inglês, vai lá responder o espanhol ou o inglês e vai acompanhar a correção que eu também vou mandar semana que vem em formato de vídeo. Então, isso aí é o primeiro, isso é o primeiro e o mais básico que vocês têm que se tocar, certo? Para que a gente possa fazer um bom treinamento. Estamos aí a menos de 2 semanas do Enem. Então, o simulado, se vocês perceberam, ele foi igual para as 3 séries, certo? Ele foi um simulado igual, simulado com 5 questões. Essas 5 questões, pessoal, elas não eram iguais. Então, a maioria de vocês deve ter percebido que a questão que veio para o colega de vocês não era a mesma questão que tinha vindo para vocês, porque eu coloquei o módulo embaralhar questões. Então, cada aluno, ele abria o seu simulado e as questões, elas não estavam na mesma ordem do outro aluno. Então, se eu abria meu simulado agora para responder, não era o mesmo simulado que o colega de vocês abriu para responder, certo? As questões, elas estavam embaralhadas, elas não vinham na mesma ordem, eram as mesmas questões, mas elas não vinham na mesma ordem para cada um dos alunos, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que vocês tinham que se tocar, porque a gente percebeu que muitos alunos, eles estavam fazendo da seguinte forma, eles estavam pegando o simulado, o colega recebeu o simulado também, então o colega respondia e passava as respostas para o outro colega. Então, para evitar que isso acontecesse agora, eu creio que a maioria de vocês deve ter tido até uma surpresa, as questões, elas não estavam na mesma ordem. Então, toda vez que um aluno abriu o simulado, as questões, elas estavam em sequência diferente. Por isso que vocês não veem aí número 1, nem número 2, nem número 3, nem 4, nem 5. Porque essas questões, elas seriam automaticamente embaralhadas sempre que abrisse o simulado. Então, se você abrir o simulado uma vez, ia estar lá uma sequência X de perguntas. Se você abrisse a segunda vez o mesmo simulado, a sequência de perguntas, ela já estaria totalmente diferente, certo? Já não seria igual à sequência de perguntas que vocês viram da primeira vez. Então, eu peguei aqui, abri o simulado de simulado, certo? Então, essa ordem que aparece aí não é a mesma ordem que talvez vocês tenham respondido, mas são as mesmas questões, tá bom? Então, no simulado, nós tínhamos um texto, certo? Esse texto chamava-se incivismo, certo? O incivismo. Vejam, quando a gente fala em civismo, a gente está falando do sentimento de um cidadão em relação à sua pátria, em relação à sua cidade, em relação ao seu lugar, certo? Então, são sentimentos cívicos. Todo sentimento cívico, ele é civismo, é quando a gente coloca em prática os sentimentos cívicos. Quando a gente exercita o amor por nossa cidade, o amor por nosso país, o amor pelo nosso lugar. Então, esse era o primeiro, era o incivismo, era o título do texto. É quando a gente não tem atitudes patrióticas, ou quando a gente não tem atitudes cívicas. E o texto ele dizia o seguinte: passear pelo centro de Barcelona, Espanha, de noite, implica a ciência certa tropeçar-se com, por exemplo, jovens bebendo nas portas e praças, com algum deles aliviando sua bexiga nas esquinas. A ordem para a polícia local foi a de multiplicar a ofensiva contra a falta de civismo, combatendo também, portanto, as moléstias arruaceiras que perturbam o sono. E ainda que não hajam milagres, as cifras já constatam o esforço deste ano para pôr um freio. Com respeito às moléstias, ruídos, brigas, músicas em altas horas nas ruas, as multas se multiplicaram por 4. As multas por consumir álcool na rua superam já as 5.000 só neste verão. Então, vejam, o que é que eu posso inferir do texto? Porque no Enem eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar a ideia-chave, certo? A ideia-chave. Então, eu vejo que existe um incivismo, ou seja, pessoas que bebem nos portais, nas praças, que mijam nas esquinas, que fazem arruaças à noite, né, que ligam som alto,
que molestam o sono das pessoas, e que há multas, e que essas multas elas foram instituídas para combater esse tipo de comportamento arruaceiro, certo? Então, é isso aí que eu posso inferir do texto. Porque, vejam, esses textos que aparecem no Enem, eles são textos que vão exigir de vocês o conhecimento médio da língua espanhola e que vão exigir de vocês também uma boa interpretação. Então, qual é o problema que está acontecendo aí no texto? São jovens que bebem, que urinam nas ruas, que fazem arruaça à noite, né, que perturbam o sono. E, para combater esse tipo de atitudes, a Prefeitura de Barcelona, ela instituiu multas, certo? Ela instituiu multas. E que, a partir dessas multas, a gente já está vendo um pouquinho de resultado. Ponto. Era isso que vocês precisavam entender do texto e entender também o título do texto. Então, no enunciado da questão, já vem dizendo o que é que significa o título do texto. O incivismo é a falta de civismo, certo? Então, diz o seguinte: para combater a falta de civismo, a polícia da cidade de Barcelona tem, letra A, aumentado a aplicação de multas, letra B, encarcerado a jovens baderneiros, letra C, isolado o centro da cidade, letra D, controlado a distribuição de álcool e letra E, proibido a música em alto volume. Vejam, no texto não se fala de prisão. Então, eu já tiro a letra B, certo? Não se fala de prisão. Seria encarcerado os jovens baderneiros. Não, não fala isso no texto. Também não fala que o centro da cidade foi fechado, certo? Então, também já tiro a letra C. E também não fala que foi controlada a distribuição de álcool. Então, eu já tiro a letra D. Então, numa primeira olhada, eu já tirava 3, ó. Já descartava 3 opções. Então, sobrava a letra A, aumentado a aplicação de multas, e sobrava a letra E, proibido a música em alto volume, certo? A música em alto volume a gente já viu que estava proibida, mas o que o texto falava é que a aplicação de multas, ela estava resultando ser muito benéfica, porque através dessa aplicação de multas, o ruído, os barulhos, as badernas começaram a diminuir. Então, a letra A seria a opção correta para essa questão aí. Então, vejam como eu consegui interpretar o texto e ver que, para combater essa falta de civismo, esse incivismo, que é o título do texto, a cidade de Barcelona ela aumentou a aplicação de multas. O próprio texto diz que, ainda que não hajam milagres, as cifras já constatam o esforço desse ano para colocar um freio a esse tipo de comportamento, certo? Então, qual era a ideia principal do texto? Era justamente isso, que para combater esse tipo de atitudes, a prefeitura estava fazendo esse tipo de fiscalização, né? De colocar multas, de dar multas às pessoas, e que isso aí estava dando resultado. Isso aí era o coração do texto. E a questão foi em cima disso. Então, a letra A, o aumento da aplicação de multas, era a opção correta. Vejam também, pessoal, que nós precisamos ter paciência ao ler esses textos, porque são textos em outra língua, certo? Não é na nossa língua. São textos que vêm numa língua diferente. Então, o que eu precisava fazer aqui era ler esses textos, certo? Acompanhar esses textos em espanhol, mas também eu não podia fazer uma leitura rápida. Eu não podia simplesmente chegar e fazer uma leitura de qualquer jeito, porque a maioria desses textos exige a nossa atenção para que a gente possa fazer uma interpretação bem feita. O outro texto que foi usado aí na prova de vocês, lembrem, essa correção, ela não vai vir na sequência que vocês viram na prova, certo? Por quê? Porque sempre que você abrir a prova, o simulado, você tem essa sequência de perguntas de uma forma diferente, porque eu coloquei o módulo de embaralhar questões. Outro texto que havia na prova era o seguinte: com a chácara de Portozuelo como cenário, alguns dirigentes frentistas se reuniram para avaliar o estado da coalizão de governo e discutir estratégias para as eleições do próximo ano. Ministros de Estado, legisladores e sindicalistas debateram ali sobre alinhamentos eleitorais dentro do Frente Amplio. Frente Amplio, pessoal, é um partido, certo? Frente Amplio. Lhes acompanhou, na ocasião, o reitor da Universidade da República, Rodrigo Arocena, um funcionário que, por sua investidura, deveria mostrar
menos la hilacha, certo? La hilacha, olhem bem essa palavra, e cuidar-se de aparecer vinculado a confabulações e manobras de política partidária. Primeira coisa, o que é que eu tenho que inferir desse texto? O texto está me dizendo que foi usada uma chácara em Portozuelo. Veja que Portozuelo está com uma letra maiúscula, então é um nome próprio, é um lugar, certo? Usando essa chácara como cenário, alguns dirigentes frentistas. Por que frentistas, pessoal? Porque o nome do partido, vejam bem, é Frente Amplio. Então, eles se reuniram para discutir as estratégias para as eleições. E diz o texto também que o reitor da Universidade da República, Rodrigo Arocena, acompanhou essa reunião, esse debate. E o texto ele faz uma crítica, vejam. Ele diz: um funcionário que possui investidura, ou seja, pelo seu cargo de reitor da universidade, deveria mostrar menos lá hilacha, certo? E cuidar de aparecer vinculado a confabulações e manobras de política partidária. Ou seja, para o texto, o que é que o reitor da universidade deveria fazer? Ele deveria estar tendo cuidado para não participar de manobras de política partidária. Por quê? Segundo o texto, essas manobras de política partidária não têm nada a ver com o trabalho dele, né? Com o trabalho dele. Então, vejam, no texto do Jornal Uruguaio, o autor utiliza a expressão idiomática para mostrar menos la hilacha, para sugerir que o reitor da universidade deve, letra A, ser menos ingênuo, letra B, evitar se perder em ilações, letra C, agir de modo menos prepotente, letra D, ter mais zelo com os arranjos políticos, e letra E, privar-se de expor suas tendências ideológicas. Vejam bem, de cara eu já vou descartar duas opções, que são as opções da letra C, certo? Da letra C e da letra D. São as opções da letra C e da letra D, eu já descartava. Agir com menos prepotência, ou seja, o texto não está dizendo que o reitor Rodrigo Arocena ele é prepotente. Muito pelo contrário, no momento nenhum se usou esse termo. E na letra D também não está pedindo para ele zelar pelos arranjos políticos. Por quê? Porque o texto está criticando ele justamente porque ele está mostrando o lado político dele. Certo? Então não era a letra D também, tampouco. A letra A, ser menos ingênuo. Se a gente for olhar o que é que significa hilacha, não tem nada a ver com ingenuidade, certo? Então, me sobrava a letra B e a letra E. Se perderem ilações, dizia a letra B. Vejam que em nenhum momento aí se fala de ilações, certo? No texto. Então, só me sobrava a letra E, privar-se de expor suas tendências ideológicas. Então, do texto, eu entendi o quê? Que o texto estava contra o reitor da Universidade da República do Uruguai participar dessa reunião e pedia para que ele tivesse cuidado, que ele deveria mostrar menos a sua hilacha, ou seja, o seu porte, a sua maneira de pensar, a sua tendência ideológica, certo? Então, no texto, inferia-se que o autor do texto ele estava dando um conselho ao reitor para que ele mostrasse menos suas teorias ideológicas, suas tendências ideológicas. Então, a resposta correta para essa questão seria a letra E. O próximo texto que aparecia no trabalho de vocês, no simulado de vocês, era o texto água, certo? Para esse texto água, a gente vai ter que ter um cuidado um pouquinho redobrado, certo? Por quê? Porque ele é um poema. Ele é um poema. Então, eu vou fazer a leitura desse poema em espanhol para depois fazer a leitura desse poema em português. Então, dizia o seguinte: al soñar que un cántaro en la cabeza acarreas, será éxito y triunfo lo que tú veas. Bañarse en un río donde el agua escalda es augurio de enemigos y de cuchillo en la espalda. Bañarse en un río de agua puerca es perder a alguien cerca. O texto ele diz o seguinte: ao sonhar que um cântaro, pessoal, é tipo um vaso, um pote, certo? Na cabeça carregas, será êxito e triunfo o que tu vejas. Banhar-se num rio onde a água escalda é augúrio de inimigos
e de faca nas costas. Banhar-se num rio de água suja, de água porca, é perder alguém próximo. O poema retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem um dos aspectos que a constitui, caracterizado pela. Primeira coisa quando eu olho esse texto, o que é que o texto está dizendo? Ele está falando de sonhos, pessoal. Veja bem, ao sonhar que um cântaro tu levas na cabeça é sinal de triunfo. Que tu se banhas em água porca é sinal de inimigos e que alguém vai te apunhalar pelas costas. E que tu se banha num rio de água escaldada, perdão, de água porca, é que você vai perder alguém de perto, certo? Vejam bem que o que está falando aí é de sonhos, certo? De previsão de sonhos, de premonições, certo? Isso aí é próprio da cultura mexicana. Esse aspecto da cultura mexicana ele é caracterizado por, letra A, percepção dos perigos de banhar-se em rios de água poluída. Letra B, crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. Letra C, necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros. Letra D, exaltação da importância da preservação da água. Letra E, cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. Vejam. Primeiro lugar, eu descartaria a necessidade de resgate da tradição de levar água em cântaros. Por quê? Porque o texto fala de sonhos. Não está falando que é para o povo voltar a levar água em pote na cabeça. Então, a letra C eu descartaria. Letra D eu também descartaria por quê? Porque não está falando da importância da preservação de água. Vejam, o próprio começo do texto já me disse que tipo de texto ele é. Fala de sonhos, de previsão de sonhos, certo? Então, a importância de prever os sonhos que estão relacionados com a água. Então, a letra D não tem nada a ver com preservação de água. Em nenhum momento usa a palavra preservação. A letra A, percepção dos perigos de banhar-se em rios de água poluída? Não, pessoal, em momento nenhum se fala que banhar na água poluída você vai ter doença, nem nada do tipo. Pelo contrário, está falando que sonhos sobre rios de água poluída é que você vai perder alguém de perto. A letra E também, pessoal, cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras, o texto também não está falando disso, certo? Na letra E, o texto não fala nada, não tem nada a ver com isso, de cautela no trato com inimigos. Pelo contrário, fala que quando a gente sonha em se banhar num rio com água escaldando, é um augúrio, ou seja, é uma previsão de que vão vir inimigos e que nós vamos ser apunhalados pelas costas. Ou seja, falsidade. Então, só sobrava a letra B. A letra B, ela caracteriza uma crença da cultura mexicana, que é uma crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muito isso também na cultura popular, né, que os sonhos, muita gente trata os sonhos como se fossem previsões do futuro, certo? Então, era a letra B. Todo o começo do texto ele já está falando de sonhos, mas sonhos como previsão. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao interpretar esses pequenos textos de poema, porque às vezes eles vêm carregados de pegadinhas. Um outro texto que aparecia é o poema Canha, certo? Canha, pessoal, significa cana, certo? É a cana de açúcar. O poema diz o seguinte: El negro junto al cañaveral, el yanqui sobre el cañaveral, la tierra bajo el cañaveral, sangre que se nos va. Vejam bem, o que é que diz o texto? O negro junto ao canavial, o Yankee sobre o canavial, a terra abaixo do canavial, o sangue que se vai. Então, vejam, esse texto está fazendo uma crítica social, certo? O negro é o sinal dos escravos, junto do canavial. O Yankee, quem é o Yankee? É o norte-americano, certo? É o norte-americano. Na linguagem mais à esquerda, na América Latina, né, geralmente as pessoas de esquerda, especialmente nos países latino-americanos que falam espanhol, a palavra Yankee é uma forma depreciativa de você se referir aos empresários norte-americanos. A terra debaixo do canavial. Então, o negro está junto do canavial, simbolizando o povo latino-americano. O Yankee, o empresário capitalista, ele está sobre o canavial, ele está acima do canavial.
A terra, ela está abaixo do canavial, significando que a terra vale pouco, o lugar vale pouco. E o final diz assim, o sangue que se vai. Nesse poema, o poeta reflete sobre o plantio de cana-de-açúcar na América Latina. As preposições junto, sobre e bajo são usadas para indicar metaforicamente. Então, vejam, as três opções, junto, sobre e bajo. Junto, sobre e abaixo. Junto, quem é que está junto? É o negro. Quem é que está sobre? O capitalista. E quem é que está abaixo? A terra. Opção A. As desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar. Letra B. Relações diplomáticas entre os países produtores de cana. Letra C. Localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada. Letra D. Relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio de cana. Vejam, não pode ser desordem, porque está bem organizado aí no poema, né? O negro junto, o Yankee sobre e a terra abaixo. Então está organizado, não tem desorganização. Então já não era letra A. Letra B, relações diplomáticas sobre os países produtores de cana. Será que seria a letra A? Vamos deixar ela aí de lado. Letra C, localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada. Não, de forma alguma. Não está falando de localidade aí. Nem foi citado o nome de país nenhum. Então, eu descarto letra A, letra C. A letra B a gente deixou de lado. Vamos ver a letra D. Relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio de cana. Essa seria a opção que melhor responderia a nossa questão, certo? Por quê? Porque quando eu falo que alguém está sobre, que alguém está abaixo e que alguém está junto, eu estou falando de relação social, certo? Nesse texto aí, vocês teriam que usar o senso crítico de vocês, certo? O senso crítico que vocês aprenderam nas aulas de filosofia, vocês aprenderam nas aulas de sociologia. A relação, isso é um poema típico de esquerda, certo? Está falando daquela questão de dominadores e dominados. Então, todo esse poema aí está estruturado, numa questão social e política, entre dominadores e dominados, certo? Vocês já estudaram filosofia comigo, vocês lembram, boa parte de vocês, né, o pessoal que está no primeiro ano, não. Mas vocês lembram, quem está no segundo ano, terceiro ano, lembra que a gente sempre falava isso, que para Karl Marx, a relação que existia, que permitia a sociologia, que permitia que os seres humanos se organizassem em sociedade, era a relação entre dominadores e dominados, entre os burgueses e os proletários, certo? Então, a letra D seria aquela que melhor corresponderia, porque como é um poema típico de esquerda, esses poemas típicos da esquerda, eles sempre têm um fundo social, uma crítica social, eles sempre fazem um tipo de crítica social, especialmente a imagem do capitalismo. Quem é a imagem do capitalismo? O Yankee, né? O norte-americano. Ele personifica, para a esquerda latino-americana, ele personifica o capitalista, ele personifica o capitalismo em si, o sistema capitalista. A próxima e última questão, nós tínhamos um pequeno texto, Siete Crisantemos, certo? Diz o seguinte: a las buenas costumbres nunca me he acostumbrado. Del calor, de la lumbre, del hogar me aburrí. También en el infierno llueve sobre el mojado. Yo sé, lo sé, porque he pasado más de una noche allí. Então, isso é uma canção, certo? A canção Sete Crisântemos, certo? Do cantor espanhol Joaquim Sabina. E a tradução literal dela poderia ser o seguinte: aos bons costumes nunca me acostumei. Do calor, da chama do lugar, no caso da casa, do lar, certo? Do calor e da chama do lar, eu me chateei. Também no inferno chove sobre o molhado. Eu sei, porque passei mais de uma noite ali. Então, o que é que ele está dizendo nesse texto? Que ele nunca se acostumou com os bons costumes, que ele se chateou com o lar dele, que ele não gostava do lar dele, que também no inferno chovia sobre o molhado, isso é um dicho, certo? É um ditado espanhol. Eu sei porque passei mais de uma noite ali. Então, nessa estrofe da canção Sete Crisântemos, do cantor espanhol Joaquim Sabina, a expressão chove sobre o molhado,
faz referência ao. Letra A, constância necessária para viver. Letra B, esperança de uma vida melhor. Letra C, desprezo pelos bons costumes. Letra D, rotina entediante da vida. Letra E, rechaço a uma vida confortável. Nessa questão aí, pessoal, quando a gente fala de chover sobre molhado, é uma coisa que sempre se repete, ou seja, está chovendo sobre o molhado já está molhado, está só caindo mais água. Então, a resposta correta seria a letra D, a rotina entediante da vida. Também no inferno existe uma rotina. Por quê? Porque para o cantor, o lar dele, os bons costumes, tudo aquilo que foi ensinado em casa, era entediante, era chato, era um inferno. Então, ele disse que dormiu mais de uma vez no inferno. O inferno seria a casa dele. Então, quando ele fala que chove sobre o molhado, ele está falando de uma rotina entediante, a rotina que ele tinha, não é? De ser uma pessoa que para a sociedade seria considerada boa, que teria esse, aquela qualidade, esse, aquele defeito, certo? Então, seria a letra D. Pessoal, então essa é a correção desse simulado. Terça-feira vocês vão receber um simulado físico, pessoal do terceiro ano, vai receber um simulado físico, tanto de inglês quanto de espanhol, que vocês terão que responder e que eu espero que vocês se saiam bem. Eu vou mandar na quarta-feira a correção, tá certo? Eu espero também que vocês acompanhem para corrigir. Estamos aí a menos de 2 semanas do Enem, então é preciso que agora vocês redobrem o esforço de vocês, tá certo? E qualquer dúvida eu me coloco aqui à disposição. As turmas de primeiro e segundo ano, elas vão receber semana que vem um simulado também, certo? Uma espécie de mini-teste. Esse mini-teste que vocês vão receber, vocês vão responder também. Eu vou mandar uma aula para o primeiro e segundo ano fazendo a correção desses respectivos mini-testes que vocês vão ter, certo? Então, pessoal, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.